Informação exclusiva: o Flamengo monitora de perto os passos de Calleri, centroavante cujo contrato no São Paulo se encerra em dezembro. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz todos os bastidores dessa história e fala também de BAP, presidente do Flamengo, respondendo sobre a possibilidade de contratação de Calleri. Para completar, renovações de contrato no Flamengo. Já o Flamengo de Leonardo Jardim ainda não tomou gols. Tem as últimas de mercado, bastidores e finanças, e fala também sobre a chance real de o Flamengo perder um titular na metade do ano por um precinho bem pequeno. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo falando sobre o sorteio da Libertadores da América, e dá para cravar que o time mais azarado de todos foi o Cruzeiro, que caiu no grupo da morte, com Boca Juniors, Universidade Católica do Chile e Barcelona do Equador. O Flamengo deve passar em primeiro, apesar de fazer parte de um grupo com Estudiantes, Cusco e Independiente Medellín. Para mim, o Fluminense também é favorito a terminar em primeiro, num grupo com Bolívar, La Guaira e Rivadavia. Corinthians caiu num grupo chato, com Peñarol, Santa Fé e Platense, mas dá para imaginar o Corinthians terminando em primeiro. Palmeiras está ao lado de Cerro Porteño mais uma vez, Júnior Barranquilla e Sporting Cristal. Para mim, o Palmeiras passa sem grandes sustos. Já o Mirassol não deu sorte, mas pode passar caso faça boas exibições, confrontos contra a LDU, para mim favorita do grupo, Lanús, segundo maior favorito, e Always Red da Bolívia. Quero falar agora sobre o sorteio da Sul-Americana com vários brasileiros. Dá para dizer que São Paulo e Vasco pegaram os grupos mais complicados, embora seja possível imaginar que ambos passem. Vasco encara Olímpia, Audax Italiano e Barraca Central. São Paulo enfrenta Milionários, Boston River e O'Rings, que eliminou o Bahia na fase de pré-Libertadores. Já o Galo pegou o grupo mais tranquilo de todos os brasileiros, incluindo Sul-Americana e Libertadores: Cienciano, Puerto Cabello e Juventude. Não é o Juventude brasileiro, é bom que se diga, tá? O Grêmio é favorito, mas não pode bobear num grupo com Palestino, Montevideo City Torque e Deportivo Riestra. O Santos tem São Lourenço, Deportivo Cuenca e Recoleta. O Botafogo encara Racing, Caracas e Independiente, enquanto o Bragantino pega o River Plate, o Blooming e o Carabobo. Já uso o espaço para comentário para opinar. Quem deu sorte? Quem deu azar? Quem corre risco de não se classificar? Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Flamengo. O presidente BAP respondeu sobre a possibilidade de Calleri virar reforço rubro-negro. Fui o primeiro a contar na quarta-feira sobre o interesse do Fla no centroavante argentino. O BAP respondeu o seguinte, abre aspas: o fato de você avaliar esses atletas não significa que você vai sondar e entrou em negociação. E muitas vezes o fato de você entrar em contato para saber qual é a intenção e qual é o momento não significa que a conversa vai evoluir. Vamos fazer um parênteses aqui antes de seguir na resposta. O BAP, perguntado sobre o Calleri, deixa no ar a ideia de que sondou, quis entender, quis avaliar as condições do centroavante de 32 anos de idade, cujo vínculo no São Paulo se encerra em dezembro desse ano. A partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato. O BAP prosseguiu com a seguinte frase: eu acho o Calleri um grande jogador, tem história importante no futebol, principalmente no São Paulo. Eu, inclusive, guardo um pouco de mágoa dele, por causa daquele gol no Maracanã contra a gente. Mas é um grande jogador e desejo tudo de bom para ele. Eu acho que ele tem a cara do São Paulo. Opinião minha como torcedor. Não sei o que acontece no São Paulo, mas São Paulo e Calleri tem tudo a ver. Essa mágoa que o BAP se referiu se dá pelo gol que o Calleri fez a favor do São Paulo na final da Copa do Brasil. Só para completar, nessa entrevista lá no Paraguai, o BAP também admitiu que pretende renovar com Danilo e Bruno Henrique, cujos contratos se encerram em dezembro, desde que eles mantenham até o fim do ano esse espírito juvenil, como se referiu o presidente. A saideira em relação ao Fla, vitória por 3-0 contra o Remo na noite dessa quinta-feira no Maracanã. Com a vitória, o Flamengo encostou mais uma vez nos líderes, mas perdeu Léo Pereira e Pulgar para o jogo contra o Corinthians, marcado para domingo na Neoquímica Arena. Uma ação importante de bastidor que envolve o Flamengo rubro-negro assumiu a liderança da Libra, grupo que reúne times de futebol do Brasil
para a discussão dos direitos de transmissão. Logo, o Flamengo, que quase implodiu a Libra na temporada passada, você vai lembrar que o rubro-negro chegou a bloquear na justiça 77 milhões de reais de outros clubes que compunham a Libra, tudo por conta da quebra, ou de uma queda de braço que envolvia a divisão da receita. O Flamengo queria que essa receita fosse dividida de acordo com a audiência, todos os demais eram contrários à ideia. Pois bem, nessa quarta-feira rolou uma reunião na sede do Flamengo na Gávea, com a presença de 15 clubes que compõem a Libra. E durante o encontro ficou definido que BAP, presidente do Flamengo, e Raul Aguirre, representante do Bahia, passam a ser os representantes da Libra nas discussões com o CBF e também com a FFU, o outro grupo que reúne clubes brasileiros na discussão dos direitos de transmissão. Quero contar ainda que Harry Macis, presidente do São Paulo, e Odorico Roman, do Grêmio, serão os suplentes que vão tocar eventualmente diante das ausências do BAP e do Raul Aguirre. Só para completar, é importante registrar que esse novo movimento do BAP permite uma reaproximação na tentativa de evitar mais saídas da Libra. São Paulo, Santos, Grêmio e Atlético Mineiro foram os primeiros a se movimentarem para deixar a Libra e para se tornar membros da FFU. Quero falar agora sobre o Flamengo e uma dupla cara e importante que nem sequer estreou sob o comando de Leonardo Jardim. O técnico português já comandou o Flamengo em 3 jogos. Final do Campeonato Carioca e 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas Danilo e De La Cruz, que devem estar disputando a Copa do Mundo na metade do ano, nem sequer saíram do banco para jogar qualquer minuto. Importante, Danilo esteve no banco de reservas nas 3 partidas. O De La Cruz nem sequer foi relacionado para uma delas, o último confronto contra o Botafogo. Na temporada, a situação do Danilo, antes mesmo da chegada do Leonardo Jardim, não era das melhores. Só 4 partidas disputadas. O De La Cruz esteve em campo em 6 vezes. O grande problema é que os dois custam caro. O Danilo ganha R$1.300.000 por mês. Acordo selado assim que ele deixou o futebol italiano. De La Cruz, comprado com pagamento da multa rescisória junto ao River Plate, tem direito a R$1,5 milhão de reais. A gente está falando, incluindo impostos, em custos bem superiores a R$3 milhões por mês, de uma dupla que tem bem pouca utilidade no Fla. Informação importante no Flamengo: o rubro-negro pode perder um titular absoluto no meio do ano por apenas $4 milhões. A gente está falando de só R$21 milhões. É que Eric Pulgar, o volante chileno, que é peça super importante no rubro-negro desde a temporada passada, acertou na última renovação de seu contrato uma cláusula que baixa, no meio desse ano, a multa para apenas $4 milhões. Foi uma exigência do Pulgar na renovação do contrato. Os dirigentes do Flamengo, que estão à frente do clube, aceitaram essa condição no ano passado, imaginando que alguém com 32 anos de idade não chamaria a atenção de clubes de fora. Importante registrar que essa multa baixa vale apenas para times do exterior. Acontece que o Pulgar, em boa fase, segue agradando e chamando a atenção de gente de fora. Times da Europa, dos Estados Unidos e até o River Plate já manifestaram a intenção de contratá-lo. E agora o Flamengo se vê sob risco de perder um jogador de muito difícil reposição. Por mais que tenha ótimos volantes, como o Jorginho, como o Saul, entre outros, ninguém com a característica do Pulgar, aquele volante que protege o sistema defensivo e ainda tem boa qualidade na saída de bola. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre o tema. Você acha que a diretoria do Flamengo errou ao aceitar essa exigência de uma multa baixa? Existe o risco de o Pulgar sair com uma multa de $4 milhões? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Beleza? Qual o Caleri do São Paulo vem no meio do ano? Não. Essa possibilidade no meio do ano inexiste. Informação que eu trouxe ontem, quarta-feira, dá conta de que o Caleri interessa para 2027, né? O contrato dele termina em dezembro. Há uma enorme dedicação do Caleri com o São Paulo. Mas é um nome que agrada, e não é de hoje, tá? Faz bastante tempo que o nome agrada. E aí até fui descobrir, a pessoa que me passou a informação contou que o Caleri tem os mesmos empresários do Alexandro. E isso permitiu uma aproximação um pouco melhor, enfim. Não é uma operação fácil, a tendência é que o Caleri acabe por renovar o contrato no São Paulo, mas o Caleri está cobrando uma dívida que o São Paulo tem para com ele e também com os seus empresários, tá? E hoje lá no Paraguai, onde ele está para participar da reunião do sorteio da Sul-Americana. Só tomar essa água aqui para não tossir.
Acabei tossindo, né? Pois bem, o Rui Costa está lá no Paraguai. Hoje ele deu uma entrevista à ESPN pela manhã, afirmando que conhece, que sabe que o Caleri é alvo de vários clubes, é alvo de várias sondagens, tá? Foi dessa maneira que ele se pronunciou. Informação exclusiva: o Flamengo monitora de perto os passos de Jonathan Caleri, centroavante argentino de 32 anos de idade, cujo vínculo no São Paulo se encerra em 31 de dezembro. O tricolor tenta há algumas semanas a extensão do contrato do Caleri ainda sem acordo. E diante desse cenário, a partir de 1º de julho, o Caleri já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para deixar o São Paulo sem custos na virada de 26 para 27. Importante registrar que o nome do Caleri agrada a dirigentes do Flamengo há bastante tempo e já houve aprovação recente do Leonardo Jardim em relação ao atacante. O grande problema para o Flamengo seria esperar até janeiro de 2027 para ter um reforço que eles gostariam de contratar desde o ano passado. No São Paulo existe a convicção de que o Caleri vai acabar renovando o seu contrato com um bom reajuste salarial. Hoje ele ganha na casa de R$1.300.000 por mês. Tem só um detalhe super importante em meio a toda essa equação. São Paulo ainda tem pendências grandes com representantes do atleta, o que faz com que esses representantes tentem forçar e encontrar outras alternativas. O Caleri também tem algumas pequenas pendências para resolver. A relação do Caleri com o São Paulo e com a torcida é espetacular, e dá para imaginar que o Caleri vai fazer força para ter esse contrato renovado, mas com a resolução de todas as pendências, que incluem ele e também seus representantes. Você acha que o Caleri daria certo no Flamengo? Ou melhor para ele é ficar no São Paulo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Você sabia que o Flamengo tem 4 jogadores em fim de contrato? São eles: Everton, Cebolinha, Alexandro, Danilo e Bruno Henrique. Com uma curiosidade, 2 desses atletas citados, o Alexandre e o Danilo, foram convocados pelo Carlo Ancelotti para os 2 últimos amistosos antes da Copa e tem tudo para participarem da seleção brasileira no Mundial dos Estados Unidos, no México e do Canadá. Pois bem, quero começar falando justamente sobre essas 2 renovações. Se Alexandre e Danilo tiverem propostas para ficar, eles devem estender seus contratos. Donos de salários altos, ambos na casa de R$1.300.000 e R$1,5 milhão por mês. Já são mais veteranos, o Alexandre com 35 anos, o Danilo com 34. O Alexandre chegou ao Fla em 2024, desde então 66 partidas. O Danilo, com 34 anos de idade, chegou no ano passado, 40 jogos. Nessa temporada, o Alexandre tem sido muito mais efetivo, com 11 aparições, do que o Danilo, com apenas 4 jogos. A tendência é que ambos renovem, e aí vem uma informação exclusiva: tanto o Alexandre quanto o Danilo foram convidados pela Juventus para, quando se aposentarem, passarem a trabalhar pelo clube italiano em algo relacionado à comissão técnica. Já Everton, Cebolinha e Bruno Henrique têm destinos diferentes. Cebolinha tem dado sinais de que não pretende ficar, enquanto o Bruno Henrique só vai renovar o contrato se aceitar uma bela redução salarial. Seu vínculo de R$1,5 milhão por mês, na avaliação da atual diretoria, não condiz com seu status de não mais protagonista na Gávea. E Rodrigo Caio explicou por que não ficou no Flamengo. Vale a lembrança de que o Rodrigo optou por se demitir do Flamengo assim que o Felipe Luiz acabou dispensado no rubro-negro. Rodrigo Caio integrava a comissão técnica do Felipe Luiz a convite do técnico ou do ex-técnico rubro-negro, embora ele não tenha chegado com o Felipe Luiz. E o Rodrigo Caio participou de um podcast e explicou por que ele optou por deixar o clube. Abre aspas para ele: falei para o Felipe Luiz, a partir do momento em que você sair, eu saio junto. Isso sempre foi muito claro entre nós, e a palavra vale ainda mais que o contrato. É isso que me faz dormir em paz e faz meu filho sentir orgulho de mim. O Rodrigo Caio chega a explicar nesse podcast que conversou com José Boto, o executivo de futebol, e com o BAP, o presidente. Conversa com o BAP resultou na seguinte declaração, abre aspas: o BAP me convidou para permanecer, disse que o pensamento era ter uma comissão permanente no clube. Agradeci muito, do fundo do meu coração, porque é uma honra enorme, mas expliquei que a minha palavra é uma só. A tendência é que o Rodrigo Caio espere, ao lado do Felipe Luiz, por propostas para o ex-treinador do Fla, e diante desse cenário, que ele assuma um cargo na comissão técnica fixa do Felipe Luiz. Rodrigo, nos tempos de Flamengo, cuidava das bolas paradas que lhe rendiam bastante elogio. O Flamengo, especialmente nas bolas paradas ofensivas, tinha excelente aproveitamento. Minha rapaziada boa, mais um giro de notícias para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado e informado no dia a dia do bastidores do maior clube do Brasil.
que tá falando realmente dele, do maior do mundo, a gente fala do Mengão. Então peço humildemente pra você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativando o sininho da notificação. A gente vai ficar por aqui. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Fui.